Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental, oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes, tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Almoçando com a SIX. Nossas saudações ao vereador Davi Almeida, presidente do Poder Legislativo Municipal, e em seu nome saudamos as demais pessoas aqui presentes. Senhor Wilson Noer, presidente da Federação da Associação Gaúcha do Varejo e presidente do Conselho de Administração das Lojas Colombo, nosso palestrante de hoje. Saudar o presidente da diretoria executiva da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios Farroupilha, Vinícius Pessim, e em seu nome saudamos a todas as empresárias e empresários associados à SIX, aos colegas da diretoria executiva, núcleos e comitês. Daniel Bampi, presidente da SIX Serra, presidente do Conselho Deliberativo da SIX e também presidente do Conselho Gestor Comunitário. Senhor Claudir Bono, presidente do Sindilojas de Farroupilha. Professora Fernanda Francisquini Schmitz, diretora do campus universitário da UX em Farroupilha, e também o professor Giancarlo Dalbó, que a partir do dia 15 de julho assume a diretoria do campus universitário da UX em Farroupilha. Muito bem-vindos. Líderes empresariais, presidentes de entidades de classe, associações e clubes de serviços, nosso bom dia, senhoras e senhores. Saudamos a imprensa aqui presente também. SIX unindo forças pelo desenvolvimento. O ciclo de eventos da SIX conta com o patrocínio das empresas Big Fair, Círculo Saúde, Cooperativa Sicredi Serrana, ITM Indústrias Têxteis e o apoio de Agente Recicla, Apliper Software, Banrisul, Bianchi Advocacia, Copase Contabilidade, Helena Imóveis, Hotel de Capri, Natura Suc, Oral Único Odontologia Farroupilha, Planeta Água Purificadores, Rosler Automação e Energia Solar, Cicobi Vale do Vinho e Veritá Diagnóstico por Imagem. A todas as empresas e patrocinadores apoiadores, o nosso muito obrigado. Programação da SIX para este mês, teremos o curso Vendas e Persuasão, o Mercado Gaúcho em Transformação, nos dias 22 e 23 de julho. Curso ESG, o que é, como funciona, quais vantagens financeiras, no dia 24 de julho. Almoçando com a SIX no dia 25 de julho, onde teremos diferenças que geram resultados. Curso Vamos Desmistificar as Nossas Finanças, no dia 7 de agosto. E no dia 27 de julho, no Centro de Eventos Mário Bianchi, teremos a nossa primeira edição do FarFest. Temos também a possibilidade aqui no Almoçando com a SIX do espaço do associado. Nossas empresas associadas podem participar expondo suas marcas, produtos e serviços em nossos tradicionais eventos, incluindo o Almoçando com a SIX. E para participar basta entrar em contato com a Secretaria da SIX através do fone 3261-3460. Informamos que, ao final da palestra, então, poderão ser feitos questionamentos, só nos chamar que alcançaremos o microfone. Convidamos neste momento o vice-presidente da SIX de Serviços, Dr. Maurício Bianchi, para sua fala. Bom dia a todos.
Quero agradecer a presença de cada um de vocês neste evento de hoje. Estou aqui representando o nosso presidente Vinícius, que me deu a incumbência aí de fazer a apresentação da palestra de hoje. E quero fazer uma saudação especial e um agradecimento aí ao Wilson, que aceitou o nosso convite para falar um pouquinho sobre um tema, vários temas tão importantes que ele vai abordar. E também gostaria de registrar, além da presença e agradecer a presença de todos os nossos associados, eu quero fazer uma saudação e um agradecimento especial a toda a equipe das lojas Colombo aqui presente, na pessoa do presidente Eduardo Colombo, a toda a diretoria, os gerentes que estão aqui, que, de certa forma, conhecem um pouco aí do nosso palestrante, visto que o Wilson é hoje o presidente do Conselho de Administração das Lojas Colombo. Então, fazendo um apanhado assim, em geral, o Wilson, ele é uma das lideranças aqui do nosso estado, em referência nacional, no setor do varejo. Ele preside a Federação Gaúcha do Varejo, que é uma das entidades mais representativas do varejo aqui do Rio Grande do Sul. Ele conhece muitos dos que aqui estão presentes, lideranças do setor do varejo, e tenho certeza aí de que o Wilson vai trazer muito conhecimento para nós. Ele recentemente esteve presente na NFR, que é a maior convenção mundial do varejo, que é realizada anualmente em Nova York. E segundo as conversas que nós já tivemos, ele já passou muitos conhecimentos para nós, né, Eduardo? E ele traz uma visão geral de como está situado o varejo, quais são as tendências, quais são os impactos, né, Wilson, que as enchentes trouxeram. Vai falar um pouquinho sobre liderança e num contexto geral, trazer muitos conhecimentos, independentemente se fizermos parte ou não do varejo. Certamente todos vão sair daqui muito melhores do que entraram. Então não quero me estender, devolvo a palavra aqui à doutora Eliane, que está fazendo o protocolo para dar início aos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Maurício. Reconstrução do Rio Grande do Sul, retomada do varejo e da indústria, novo varejo. É o tema da palestra de hoje, será apresentada pelo senhor Wilson Noer. Wilson é empresário do ramo livreiro, atua como presidente do Conselho de Administração das Lojas Colombo, formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Varejo pela Universidade de São Paulo, membro atuante em entidades associativas e empresariais, tendo sido presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre por vários anos. Atuou em importantes ações, tais como campanha do Liquida Poa, criação de empresa Boa Vista, início do SPC no Rio Grande do Sul, abertura de comércio aos domingos, membro fundador e atual presidente da Associação Gaúcha do Varejo, AGV, que por sua representatividade a nível nacional passou a ser denominada como Federação da Associação Gaúcha do Varejo. Wilson Noer é apaixonado pela família e por atividades esportivas e presidente do Conselho Deliberativo da CDL Porto Alegre. A palavra está à disposição. Muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Posso dizer para vocês que apesar do dia não ser muito agradável, assim, ao menos a viagem que a gente fez aí, pegamos muita chuva, mas me sinto em casa aqui, realmente me sinto em casa. Presidente, muito obrigado aí pela deferência do convite. Saúde de maneira especial a todos os diretores e vice-presidentes da SIX. Vejo aqui vários parceiros da Colombo, mas na pessoa do nosso líder, Eduardo Colombo, eu saúdo a todos
que estão aqui me honrando realmente com as suas presenças. E aos demais participantes todos aí, seja negócio de indústria, serviços ou varejo, o tema ele mexe praticamente com todos os segmentos. Então, o que eu vou apresentar para vocês aí inicialmente é falar um pouco do que aconteceu, dessa tragédia centenária ou histórica que aconteceu nas regiões do Taquari e toda a região de Porto Alegre, e também atingiu de maneira indireta a própria Colombo, os negócios de um modo geral, mesmo aqui em Farroupilha, em Caxias, porque a logística acabou aqui no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, não tinha acesso para lugar nenhum. Eu vou começar então falando sobre isso, o tema que me foi dado é esse, a reconstrução, uma retomada do varejo e a indústria e o novo varejo. Então, eu acho que tudo mais ou menos está entrelaçado nesse momento. E a gente vai abordar, então, inicialmente, a questão da reconstrução. Eu dividi isso aqui em 3 fases. Por quê? Porque a gente teve a fase inicial, né, que foi a tragédia, propriamente dita, e eu acompanhei isso pessoalmente em Porto Alegre, foi um negócio terrível, olhando todo o cenário, ele trouxe assim realmente muita preocupação para todo mundo, né? Porque as pessoas afetadas foram muitas, e a gente viu algo que nasceu assim espontaneamente, com um espírito de solidariedade muito elevado, espírito de união, um espírito de colaboração das pessoas com as vítimas. Isso foi algo que na fase 1 me chamou muita atenção. Na fase 2, que foi a coisa assim mais emocionalmente complicada, porque foi a volta das pessoas para suas casas e também dos empresários para suas empresas, e não importa o tamanho. Nós tivemos empresas atingidas em Porto Alegre, no Vale do Taquari, São Leopoldo, Canoas, de todos os tamanhos. Mas o que mais está complicado para reconstruir, evidentemente, é o pequeno empresário, é o empresário autônomo. Alguns nessa região tem uma informalidade de empresas muito grande, mas todos têm 2 ou 3 trabalhadores, seja oficina, seja estética, seja o que for. Todos têm funcionários, ou seja, eles fazem parte da economia, mas estão meio de lado de todo o processo de discussão que se tem, porque eles não estão sendo contemplados com recurso nenhum. Então é um pessoal que está muito afetado. A fase 3 é essa agora que nós estamos vivendo, que é a fase da recuperação. Nós tivemos assim, por praticamente todas as entidades, fazendo uma campanha muito forte na questão do consumo regional e também do consumo local. E algo que pegou bem, sabe? Foram as pegadas boas, essas do consumo regional. Eu acho que valorizou muito tudo aquilo que nós já temos de bom, mas às vezes é desconhecido. Aflorou muito pequenos negócios, produtos desconhecidos, que aparecem com uma intensidade muito maior no momento desse, porque realmente está se valorizando mais os produtos locais. E aqui nós podemos falar, a região da Serra aqui é contempladíssima aí com vinhos, champanhes e etc. E temos também aquilo que eu acho que é extremamente interessante, mas aparecendo as oportunidades. Apareceram as oportunidades, é assim, tragédias ou pandemias, mas sempre tem também as oportunidades. Aí é uma questão de saber utilizá-las. E muitas empresas, aí eu posso citar com a permissão do meu presidente, Eduardo, que a Colombo foi uma empresa que aproveitou essa oportunidade. Como? Através de doações que as empresas começaram a fazer para essa volta acontecer, para a reconstrução acontecer. E outros fatores que aconteceram agora que se juntaram. Eu não sei, mas eu acho que vocês não lembram da gente ter tido, no estado do Rio Grande do Sul, um frio com a intensidade e tempo que nós temos tido esse ano. O pessoal do vestuário sempre me diz o seguinte: Wilson, frio de 1 dia, 2 dias, para nós não muda muita coisa. Agora, frio de 1 semana muda tudo. E é verdade. Eu penso por mim. Eu acho que faz 10 anos que eu não compro um blusão de lã. Eu não compro nada de aquecimento pessoal.
Mas isso vale também para o aquecimento das casas. Então, aí vocês já começam a ver que outros setores começaram também a pegar esse lado da oportunidade. Seja por uma demanda reprimida que vem acontecendo ao longo de muitos anos, porque não fazia frio, e o frio duradouro, ele dói, e ele faz com que as pessoas realmente se lembrem de comprar uma roupa, de comprar um aquecedor, de comprar uma lavadora, de comprar um cosmético, de comprar remédio, de comprar comida, enfim. Então foram setores que foram bastante beneficiados e se aproveitaram bem dessa situação, e eu acho no sentido positivo, porque isso para o comércio local principalmente está salvando muitas empresas. Essas oportunidades bem captadas por essas empresas, não importa o tamanho, mas elas hoje estão fortalecendo a economia local. Economia local por quê? Porque muitas não tinham nem acesso. Eu posso citar a minha cidade, meu município, que é Nova Petrópolis. Eu sou da linha Brasil, interior de Nova Petrópolis. Tenho casa lá, frequento, inclusive. Gosto demais da minha região, da minha serra, adoro a serra. Mas o que aconteceu com Nova Petrópolis? Ficou isolada, completamente isolada. A BR-116, vocês sabem o que é barreira, porque aqui tem uma dúzia de barreiras na subida aqui, mas lá em Picada Café, em Morro Reuter, tem centenas de barreiras que caíram. E isso, evidentemente, inviabilizou a ida a Nova Petrópolis. Inviabilizou também, pior de tudo, que destruiu a ponte que liga Nova Petrópolis com a Serra. A Serra representa para Nova Petrópolis 70% da economia. Seja, eu me lembro sempre, Eduardo, do teu avô, o Adelino. Quase sempre quando eu encontrava o Adelino, eu fui almoçar lá no Colina, em Nova Petrópolis. Ele adorava aquele restaurante. Então, e essa conexão econômica que acontecia, ela foi quebrada. E aí Nova Petrópolis tem que fazer lá já um evento programado, que é Festival de Malhas, e olha a dificuldade de levar gente para Nova Petrópolis. Então, nesse momento, a economia local, me parece que ela foi muito solidária até com as empresas e acaba ajudando, as empresas acabam consumindo, e pelo que eu soube, o movimento do festival não foi tão ruim assim, mas a identificação foi de consumo regional, dali, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, bem menos da Serra do que poderia ser. Bom, vamos adiante. A retomada da economia, ela tem alguns eixos, então, que nós consideramos como prioridades. Primeiro é a recuperação de todas as regiões afetadas, e isso está acontecendo. Porque nós temos que recuperar a capacidade produtiva dessas cidades todas, porque muitas indústrias até hoje ainda estão fechadas, porque na hora que molha uma máquina, ou mesmo um equipamento tecnológico, é complicado você substituir ou consertar, e aí tem que encomendar, e aí demora um tempo. Então tem fábricas com 500 funcionários ainda fechadas, vocês imaginam, e sem dinheiro, porque o dinheiro não está saindo, mas isso é outro papo. Os recursos federais, agora eu venho no papo, o Pronamp, já foi todo, num tapa, não deu nem tempo para as pessoas se habilitarem, porque foi muito rápido. E aí o que acontece? Aí acontece uma coisa, isso vale para qualquer financiamento aí. Nenhum banco vai dar dinheiro para quem não tem cadastro. E aí a gente já vai pensar nas pequenas empresas, que muitas nem papelada não tem mais, até o contador perdeu tudo. Então nós estamos falando de empresas que não têm acesso, que não têm cadastro. Então esse dinheiro todo é para quem tem cadastro. E ontem, para a nossa triste notícia, aquilo que nós já imaginávamos, estávamos enxergando, o governo é muito desorganizado. As coisas não fecham. A gente fez audiências com o ministro Pimenta, acho que umas 3 vezes. O próprio Eduardo aqui teve um contato aqui na Serra com o vice-presidente e com o Pimenta também. Nós tivemos contato com o ministro do Trabalho, o
caos que nós estamos vivendo, o caos que nós estávamos pedindo recurso, e ele dizia assim, não, mas o governo federal não tem mais recurso. O que nós destinamos para vocês, que foram os 92 milhões, onde tem até 7 milhões de saco de arroz, eles prometem 92 milhões, mas tem arroz, 7 milhões de arroz nesse pacote. Mas até agora vieram mais ou menos 20 milhões apenas, para quem tem condições de buscar esse dinheiro, quem tem cadastro. Então, o que nós continuamos batalhando e brigando é para que haja um juro limitado à inflação, 4, 5% ao ano, e deu. O que nós estamos pedindo é uma carência, porque ela é fundamental que a pessoa consiga se restabelecer, se reorganizar, e aí precisa de dinheiro, inicialmente, para isso, para poder mexer. E para isso também, eu já entro na trabalhista, a área trabalhista, para você ganhar um salário mínimo, que foi prometido, agora, para o mês de julho, e outro para o mês de agosto, mas ontem já não veio. Dos 100% que teria que vir, vieram 30%. Os outros 70% sem cadastro. Vejam o absurdo. E aí, sem querer comparar, mas quando a gente volta para a pandemia, a liberação, que era o Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, a liberação era rápida, era mais fácil. E ele liberou 4 salários, através do pagamento do seguro-desemprego, com o que as empresas respiravam. Não tinham os 4 meses para ter que pagar. Pagavam uma pequena participação, dependendo do valor do salário. Mas não é o que está acontecendo agora, que esse dinheiro, infelizmente, não chegou. E se ele não chega, como é que as pessoas vão se virar? Porque a empresa, está aqui meu amigo Juarez Meneghetti, perguntei para ele, como é que tu faz? Eu fiz como adiantamento. Mas ele agora, para quem não recebeu da empresa dele, que não tem cadastro, ele complementa, ele paga. Mas tem que ter para fazer isso, tem que ter. E a grande maioria dos pequenos e médios, pequenos, não tem. Bom, a infraestrutura eu acho que é um absurdo, mas é tudo muito complicado, muito demorado, mas também a gente precisa ter um pouco de paciência nisso. E a questão do tributário, que nós estamos pedindo uma prorrogação de tudo até o fim do ano. Esse é o nosso pedido. Carta mandada aí para o ministro Pimenta, o ministro Haddad. Mas se vai vir, é outro papo. Mas eu só quero dizer que a gente está batalhando aí pelas empresas, nessa linha daquilo que nós achamos que pode ser concedido, porque já foi concedido na pandemia. Então é apenas repetir o que foi feito lá. Traduzindo a reconstrução de hoje, nós vamos falar em vendas do varejo, como eu já disse para vocês, para quem aproveitou a oportunidade, nós tivemos vendas muito ruins em maio. As vendas caíram no Rio Grande do Sul 60%, porque até as cidades não atingidas, elas entraram nesse ecossistema de tristeza, de caos, de calamidade, e ninguém quis fazer Dia das Mães. Nós não tivemos o segundo maior evento do ano, que é o Dia das Mães. Não tivemos. Não aconteceu nada. Então a queda total do mês de maio foi em torno de 60%, o que acaba mexendo muito na arrecadação, que eu também já vou mostrar para vocês, do ICMS. No mês de junho, a recuperação começou a acontecer. E aquilo que mais ou menos eu já coloquei. Demanda reprimida, muitas doações e reposição de estoques ou de compras pelo frio. A intensidade do frio, repetindo, ele realmente é fundamental para o varejo. A indústria, como eu já disse também, ela sofre muito ainda, as atingidas principalmente, porque as máquinas e equipamentos demoram para recuperar. E aí nós temos algumas dificuldades para voltar à normalidade. O serviço está indo bem. Se você quer um eletricista hoje, é difícil você achar. Naquela região ali de Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas. É ou não é, Juarez? O Juarez, que é um eletricista aí para Boticário, em Canoas, foi totalmente inundada. E não tem eletricista, não tem hidráulico, não tem pintor. Então, os serviços nessa área aí está gerando uma renda interessante. A questão do turismo, bom, eu não preciso falar, né? Porque todos vocês sabem, né? O turismo para Gramado, eu estive em Gramado há 2 semanas atrás, realmente a cidade está vazia, restaurantes fechando, desempregando, hotéis fechando, desempregando. Então, o desemprego, ele foi, no total, até o mês de junho, de mais ou menos 30 mil pessoas que trabalham nas atividades econômicas. 30 mil pessoas. O Rio Grande do Sul tem um total de 650 mil pessoas que trabalham no comércio. E desses 650 mil, que é 23% do total de empregados do Rio Grande do Sul. E desse total,
a gente teve uma queda realmente muito grande nessa questão de desemprego. Há desemprego acontecendo de maneira muito forte agora no Estado. Isso só vai acontecer com a retomada da economia. Então, eu falei sobre o desemprego, falei a arrecadação que eu queria falar para vocês, a arrecadação do ICMS. Eu tenho um contato muito legal aí com a Secretaria de Fazendas, me mandam os relatórios por atividade. Então, nós temos as mais diversas atividades que vinham no vermelho até o final, até o dia 15 de junho, mais ou menos. De lá para cá, porque aquilo é semanal, de lá para cá, a maioria das atividades já está positiva. Todos os serviços e produtos da economia do Rio Grande do Sul estão se tornando positivos, porque a indústria está positiva e o varejo, de modo geral, está dentro disso que nós falamos, está bastante positivo também. Mas a arrecadação caiu 32%, para vocês terem uma ideia. Então, o Estado arrecadou menos 32% do que ele vinha arrecadando, por exemplo, em abril. Então, essa queda, a gente tem que pensar o seguinte, ela é preocupante. Ela é preocupante porque aquela estrada, aquela ponte, ou aquela questão de saúde, educação, enfim, os serviços básicos do Estado, saúde, educação e segurança, eles correm um certo risco, na medida que a gente tem essa queda de arrecadação. Acredito que em julho, ele até me disse ontem, o subsecretário Ricardo Neves, que em julho ele está prevendo 1 bilhão menos de arrecadação. Isso faz diferença. Então, há uma preocupação nesse sentido também. Bom, aí eu vou começar a falar um pouco agora para vocês disso aqui, ó. Olha por quem eu estava lá. Falei com o Eduardo Colombo. Eduardo, eu posso ir pela Colombo? É óbvio que aquele crachá para mim é muito melhor do que da livraria Idiomas. E o Eduardo me contemplou, então passei e encontrei o Gazin lá, mandou um abraço lá para o Eduardo. Gazin é o maior fabricante de colchões do Brasil. Essa aí vocês conhecem, né? Conhece, né? Pois é, ela vai todos os anos, para vocês terem uma ideia. Maria é uma participante ativa da NRF. Ela é uma mulher atualizadíssima sempre. E claro, né? E o Eduardo até sabe bem disso. A gente pegou em 2018 um ano que não foi legal, né? Só se falava em lojas digitais. Lojas físicas estavam mortas. Acabaram as lojas físicas, só loja digital. Mas só eu não posso perder a oportunidade hoje, isso foi em 2018, hoje, 2024, o comércio digital representa no Brasil 15%. Então nós temos na física, e por isso que eu vou falar um pouco das lojas físicas, as físicas ainda representam 85% e na previsão isso está, digamos, mais ou menos sinalizado até 2027. Claro que a curva é ascendente do digital, isso não tem dúvida, mas ela é muito lenta. E aí que eu entro com um assunto que eu acho que a NRF foi muito importante, foi uma esperança muito grande para o desempenho das lojas físicas. Então aqui eu mostrei para vocês a Maria, eu vou voltar um pouco ali só para... Vou voltar. Deixa eu voltar mais um pouco ali. Aqui. Esses foram os temas mais falados, mais em voga na convenção. Essa convenção, para vocês terem uma ideia, ela teve esse ano em torno de 40 mil participantes do mundo. Se chama NRF, National Retail Federation, é a Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos. E ela faz, há mais de 100 anos, esse evento, é um evento mundial, que vem gente realmente de todo mundo. E é muito interessante, porque você faz um networking mundial. Você começa a conhecer pessoas do mundo todo, mas começa a encontrar também pessoas aqui, como eu vou mostrar há pouco para vocês aqui. Mais gente que encontrei, deixa eu só descer um pouco aqui, depois eu volto. Mas só para não perder. Aqui, ó, vocês conhecem? Essa é a Aline da Águas da Pedra. O Telmo, acho que você já conhece, o Telmo Drebs Júnior, hoje é um palestrante. Nós tivemos a presença do pessoal da Pompeia, todos os CEOs. Olha que bonito esse fundo aí, ó. Essa é a vida em Nova York em janeiro. Neve, neve e neve. Estava todo o pessoal da Pompeia ali também. E aí, conhece essa pessoa aí, Eduardo?
E ela mandou um abraço para o Eduardo. Quando eu disse para ela, quando ela viu o crachá, Colombo, assumiu o neto do Adelino? Eu digo, sim, assumiu o neto do Adelino. Vamos fazer uma foto para mandar para ele. Aí eu fiz a foto e mandei para o Eduardo. Aí está a Maria, a Luísa do Magazine Luiza. Bom, agora vamos voltar lá para os temas que eu estava devendo para vocês. Eu tenho muito assunto aqui, não vou conseguir falar tudo com vocês hoje, mas eu vou... Bom, o que foi abordado? Basicamente, que a venda pela internet ela tem tido muitos problemas no mundo, por questões logísticas, questões de preço, porque o que o consumidor quer hoje? Ele quer preço e velocidade. E nisso, apareceu também um relatório lá, a Amazon entrega, em média, em 1 dia e meio no mundo. Esse é o tempo que ela leva para entregar, em média. E a Zara, que é uma empresa respeitadíssima, ou similares, leva 5 dias. Então, aí a física com a digital, ela apanha. Mas nós estamos melhorando isso aí e procurando dar uma velocidade máxima, porque eu comprei, eu tenho que fazer a propaganda da Colombo. É óbvio, né? Eu comprei um computador há umas 3 semanas atrás, que me foi entregue em casa. Eu comprei de tarde e outro dia de manhã eu recebi. Eu não disse que eu era do Conselho da Colombo. Eu não disse, eu não falei. Só pedi, fiz a encomenda. Eu encomendei na sexta-feira de tarde, sábado de manhã me entregarem. Quem me entregou lá foi eu acho que era o diretor, o gerente da logística. Ele conseguiu sair a nado lá do CD da Colombo em Santa Rita e me entregou o equipamento. Então, isso para mim foi um negócio maravilhoso. Digo, que coisa boa. A minha loja de Colombo atendendo que nem a Amazon. Então, é uma referência, é um elogio que eu tenho que fazer para a Colombo. As pessoas hoje, eu estou nas lojas físicas, as pessoas querem hoje um clima de compras também muito legal. Isso mudou muito. A loja física, para ter sucesso hoje, ela tem que se reinventar. Ela tem que ter uma apresentação legal, ela tem um clima legal, ela tem um ambiente legal, e ela tem que, acima de tudo, entender um consumidor que está surgindo com muita força, que é o consumidor jovem. As novas gerações, elas precisam ser entendidas, e para isso nós temos muita dificuldade, porque nós ainda não, eu falo isso porque a própria NRF, ela discutiu o tema todos os dias, mas não tinha um palestrante jovem da NRF. Então, eu quero dizer o seguinte com isso, que o nosso diálogo, nossa conversa como empresários ou CEOs com essas gerações jovens, ele ainda é muito complicado, ele é muito distante ainda da realidade que eles vivem. A gente, muitas vezes, o líder, ele pensa muito, ele gostaria muito que, inclusive, os sucessores seus fossem pensar como ele pensa. Isso, às vezes, não acontece. Então, nós temos que entender que as gerações jovens pensam diferente, mas são 45% da economia americana. Eles compram, nem que seja com o dinheiro do pai. E 13%, 14% moram nos Estados Unidos com os pais. Eu não sei se isso acontece no Brasil, mas eu acho que também já está acontecendo. Então, os jovens, adolescentes, até os 30, 35 anos, ainda moram com os papais. Isso acontece muito. Então, e se isolam, né? A gente sabe muito bem, eles vivem muito isolados, e aí nós temos um problema, ou uma solução, que é o telefone, que é o celular. O celular é uma solução, mas ele é problema para muita coisa também, né? Então, a questão educacional, ela fica bastante atrapalhada até em casa. Então, até eles falaram lá que as lojas hoje, elas não podem parecer, para se diferenciar da internet, elas não podem se parecer um depósito de internet, que muitas vezes, sinceramente, vocês entram numa loja, e acontece até na minha região lá em Nova Petrópolis, você entra numa loja, aquilo não parece uma loja, aquilo parece um depósito. Então, as lojas hoje, elas têm que se diferenciar em vários aspectos, mas principalmente, como ela compete muito com o digital, tem que se diferenciar no aspecto físico, no aspecto local, e por isso que ela precisa ter vendedores preparados. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje é gente. A dificuldade é ou não é? A dificuldade em encontrar gente hoje está difícil, porque as pessoas, a geração jovem não quer saber trabalhar sábado e domingo, e não gosta nem de trabalhar no comércio, então é muita dificuldade. Eu sei que é muito difícil você engajar um jovem dentro da cultura, dentro da identidade de uma empresa. O
líder tem que ter paciência para isso. Eles existem. Eu falei com uma padaria Petrópolis, padaria que eu gosto muito aqui de Nova Petrópolis, ele me disse, Wilson, de cada 100, eu consigo aproveitar 5. Ou seja, é 5% que a gente consegue aproveitar de uma geração jovem que se apresenta para trabalhar. E não é porque eles não queiram, é porque eles não têm capacidade. Mas aí nós voltamos ao problema educacional, que esse é outro papo. Mas, enfim, esta é a realidade. Então, a dificuldade hoje de você encontrar pessoas para trabalhar no varejo, ela é muito complicada. Acho que nós temos que, evidentemente, na parte operacional, temos que evitar ao máximo as rupturas, né? Nesse momento não dá para falar, porque é absolutamente impossível. A capacidade produtiva, ela baixou muito, ela desenquadrou a necessidade do varejo, mas, enfim, essa é uma questão que, funcionando tudo bem, a inteligência artificial é muito utilizada pelas grandes empresas, e hoje 40% das empresas americanas já usam muito a inteligência artificial no varejo. E tem várias maneiras, inclusive nós temos várias empresas que já estão, a Walmart está usando muito isso, nos Estados Unidos, mas no Brasil, a Zéfora também. O caso da agro é bem interessante, eu vou falar para vocês, porque eu achei um exemplo interessante. No agro, tem um agricultor lá que se apresentou lá para onde ele comprava ração e dizia que as galinhas dele não estavam produzindo ovos, que estavam doentes, que não estavam se alimentando, e a empresa já trabalhava com inteligência artificial. E ela conseguiu descobrir que a ração que eles estavam sendo alimentados não era adequada. Através da inteligência artificial, descobriram uma ração adequada e fizeram a alegria das galinhas. Galinhas animal ali, tá? A galinha, bicho. Ficaram muito produtivas, ficaram saudáveis. E quem descobriu? Inteligência artificial. Então, eu estou citando esse exemplo, que é um exemplo, mas que eu achei muito interessante, mas funciona muito. E hoje, a C&A usa muito, Carrefour usa muito, para quê? A C&A, até eu vi uma matéria, ela usa muito na questão de conhecimento de loja, localização da loja, e o que cada loja vende. Cada loja localizada num bairro e a outro bairro vendem coisas diferentes. Então ela consegue dentro de uma linha, de uma curva ABC, identificar exatamente quais os produtos há em cada loja dessas. E através da inteligência artificial que ela consegue descobrir perfeitamente o que cada loja na realidade vende. E com isso você elimina isso que eu falei há pouco, a ruptura. Você consegue eliminar muito a ruptura com o uso da inteligência artificial. E as empresas estão começando a usar cada vez mais, que é realmente necessário. Ela faz, aí o Maurício está por aqui. Onde é que tu está, Maurício? Maurício, tu já usa, né? Pois é, aqui está inclusive, no final ali, mas os advogados estão usando bastante já para fazer textos, para fazer artigos inteiros, porque eu cito ali como exemplo porque ele está fazendo isso já. Ou seja, o uso da inteligência artificial, ela é ótima para criar conteúdos, textos, ela consegue transcrever essa reunião aqui, sem você escrever, sem você fazer nada. Ela ajuda palestrantes e ajuda a criar avatares com a minha cara, e eu apareço na televisão falando, penso que sou eu, mas não sou eu, é um avatar. A inteligência artificial, isso está sendo muito utilizado para comerciais. Eles pegam alguém que se parece muito com a Marilyn Monroe e conseguem, praticamente igual a Marilyn Monroe, colocá-la a falar, fazer propaganda do seu produto. É uma coisa que está acontecendo, mas é claro, tudo com direitos, LGPD aí tem que ser muito, muito forte nessa condução. Consumo em novas gerações. Então, as chamadas gerações, eu já falei um pouco sobre a chamada geração alfa, a geração Z e X, que vai até os 40 anos. As gerações com muitas informações, mas pouco conhecimento. Isso é um fato interessante. Dei lendo até sobre isso. O que acontece hoje? A gurizada, de um modo geral, se abastece de informações assim que vocês sabem tudo. Eu tenho netos, estou falando de cadeira. Eu tenho neto de 7 e de 12 anos. O que eles sabem, se eu falo em futebol, ele sabe tudo. Só se eu perguntar alguma coisa mais que ficasse gravado na mente dele, ele não sabe. Ele sabe tudo coisa atual. Isso quer dizer o quê? Que essas gerações, de modo geral, têm muita informação, mas pouco conhecimento. E até outro fato que eu achei interessante, que dizem que para o uso adequado da inteligência artificial, devem ser pessoas de 40 anos para cima, porque são pessoas que ainda leram
que têm conhecimento, sabem escrever, sabem falar. Por quê? Porque quando você vai fazer uma solicitação para a inteligência artificial generativa, que é chamada assim, você quer fazer um texto, você tem que citar 4 palavras. E aí ele cita até um exemplo assim, de que a geração jovem, as 4 palavras, falar isso direito, falar certo, tem dificuldade. Então, e os de 40 anos para cima, não. Leram, estudaram, escreveram, falam bem. Então, a comunicação com a inteligência artificial, olha o valor que a gente tem da terceira idade aí, ó. Nós nos comunicamos melhor com a inteligência artificial do que a gurizada. Eu não estou dizendo eu li isso e eu achei isso muito apropriado, porque ele me deu exemplos. Opa, devo ter apertado aqui. Fugiu, eu preciso de socorro aqui agora. Bom, mas deixa eu entrar em outro assunto que eu acho que é interessante, que é a questão da liderança. Eu falei há pouco aí sobre isso, e eu acho que isso é um assunto que eu acho que vocês devem dar, assim, vocês todos, de modo geral, são líderes, vocês devem prestar muita atenção do quanto é importante um líder ter algumas características. E eu quero colocar essas características aqui. Não, tem que voltar, desculpe. Quero citar, eu não vou errar nas características, mas elas são ali. Ou seja, a primeira coisa de um líder é ele ser o exemplo. E aí, de novo, eu tenho que falar do Eduardo, porque quando eu vi o Eduardo dirigindo um caminhão dentro de um lodaçal, dentro de uma água, eu digo, esse é o líder. E, Eduardo, eu falo isso porque muito antes de tu ser presidente, eu sabia disso. Eu e o José Carlos Rubi, porque nós fomos numa empresa em Porto Alegre chamada Württemberg, onde o Eduardo estudou, participou de um curso por 2 anos, eu acho. E quando nós fomos lá falar com ele, porque nós estávamos batalhando para colocar o Eduardo como vice-presidente, com o seu Adelino. E aí o seu Adelino disse, não, mas ele está fazendo curso, Porto Alegre. Nós fomos lá falar com eu não me lembro o nome do dono lá, mas era o Württemberg. E ele disse o seguinte, aí nos perguntamos, quais são as características do Eduardo? E ele colocou as características do Eduardo, e disse que o Eduardo é um cara otimista e cultua muito valores e princípios. E tem visão. Isso para nós foi extremamente importante, para que nós batalhássemos que o Eduardo tinha capacidade de ser o vice-presidente da Colombo. Isso aconteceu num almoço no restaurante Santo Antônio, em Porto Alegre. Nós conseguimos falar com o Adelino Colombo e convencê-lo de que o Eduardo estava pronto, estava preparado. E graças a Deus, hoje ele é o nosso presidente e ele é o líder que tem essas características. Tem que dar um exemplo, é um otimista, tem visão, tem direção, que não adianta você enxergar uma coisa se você não consegue trazer todo mundo para a mesma direção. Isso é muito importante numa empresa, isso acontece muito. Uma empresa, ela tem uma visão do negócio, o líder acha que é por aqui, mas aí ele não consegue juntar a turma para a mesma direção. Aí um vai para Tóquio, outro vai para Nova York, outro vai para Buenos Aires, outro vai para Santiago. Não funciona. O líder tem que conseguir. Vai ter discrepância, vai ter discussão, vai ter divergência, sim, mas a maioria tem que ser para que nós rumemos para a mesma direção. Considero isso fundamental. Tem atitude? Tem. Tem execução? Tem. Valores e princípios, eu até falei esse exemplo, e a confiança é adquirida assim. Ou seja, a confiança, tem livros sobre isso, só sobre confiança. A confiança, ela é fundamental em tudo. Imagina na área política, então, nós não temos no Brasil, infelizmente, mas um político que consegue adquirir uma confiança de que ele é uma pessoa honesta, que ele é uma pessoa correta, que ele vai fazer o bem do seu município, do seu estado e do país, é uma pessoa que começa a ganhar a nossa admiração. A confiança, ela é adquirida através de um processo que um líder que tem essas características consegue fazer. Vamos adiante? Bom, associativismo eu acho, presidente, associativismo eu acho fundamental. Falo do presidente, falo para o presidente da SIX, falo para o presidente que está aqui na minha frente, o Bono, um líder nato aqui também.
O associativismo precisa de líderes. E por isso que é importante a gente investir em jovens lideranças. As jovens lideranças não são só para as empresas, elas também são para entidades, porque tudo que uma entidade consegue fazer, e eu vou citar o exemplo que eu participei, nós criamos na Federação um bloco empresarial de muitas entidades, e que nós tivemos a infelicidade de um grupo que participava conosco, no auge da discussão, nós com o governador, junto com o governo numa reunião, me aparece um cidadão chamado Mânica, com um pacote de documentos embaixo do braço, e ofereceu ao governador um aumento do ICMS, veja bem, Bono, um aumento do ICMS de 17% para 19,5%. Eu lamento, porque eu estava com o pessoal que produz ovos, que produz uva, eu lamentava muito de que isso poderia prejudicá-los, mas acabou não acontecendo. Mas isso era um absurdo. Um líder como o Mânica sugerir um aumento daquilo que nós mais combatemos, que é a nossa bandeira. Nossa bandeira é anti-aumento de imposto. Não cabe aumento de imposto no Brasil, nessa altura do campeonato, quando o investimento de um país, de tudo que arrecada, 95% é para pagar a despesa que se chama de despesa ordinária. Basicamente são funcionários. Não sobra absolutamente quase nada. Sabe, 2% dos recursos arrecadados pelo país são para investimentos estruturais. É por isso que a gente está com as estradas aí, desse jeito, esse negócio, enfim, educação, etc. Então, o associativismo para mim é uma coisa muito importante, que eu estava falando do ICMS. Nós conseguimos, mesmo essa barreira, nós conseguimos vencer essa barreira daquele grupo que queria aumento e conseguimos reprovar o aumento do ICMS de 19,5% para 17%. Agora, eu só quero que os empresários pensem o seguinte: isso só aconteceu porque tinha entidades por trás disso. Entidades sindicais, empresariais, mas até os sindicais dos funcionários, nós tínhamos a participação deles. O Sindec de Porto Alegre nos ajudou muito. Mas as entidades, elas conseguiram convencer aos deputados, todos os deputados, até tem uma foto dos deputados que nos apoiaram, são 32, que nós precisávamos de 50, e os deputados todos concordaram com a nossa tese, de que isso seria trágico para o Rio Grande do Sul, seria trágico para as empresas, seria trágico para os funcionários, porque as empresas teriam que demitir para poder cumprir o pagamento de mais... Você consegue imaginar o que isso representa em cada empresa de vocês? Se aumentasse em 2,5% do ICMS, muitos não fazem um cálculo, mas para quem fez o cálculo nos dá razão, de que realmente era impossível você admitir um aumento de 2,5%. Aliás, não é 2,5%, nós calculamos que dava 14%. Porque, calcular, o 19,5% sobre 17% não é 2,5%, presidente, é 14%, quase 15%. Essa é a real, mas eles não vendem assim. Não, só vai aumentar 2,5%, mas que 2,5%? Vamos fazer um cálculo matemático e é óbvio que todo o produto que você ia comprar, ele teria um aumento de 12%, 13%, 14%. É óbvio que o empresário teria que repassar isso. Então, por isso, eu acho que o meu tempo está esgotando, mas eu não queria me alongar. Mas, enfim, para quem não é sócio de uma entidade, associe-se. Você, sendo um pequeno empresário numa entidade, ela não é Bono. O Bono do meu Sindiloja aqui. O Bono é nosso, Sindiloja é nosso representante operacional aqui em Farroupilha. E são os vitoriosos. Tem uma entidade maravilhosa e uma operação muito boa. Então, eu acredito que é fundamental que a gente consiga trazer empresas que hoje não são associadas, mas fazê-las entender, olha, se você tivesse que pagar um aumento do ICMS, e ele só não aumentou porque nós, como entidades, lutamos para que não houvesse aumento, você teria que pagar isso, você teria um prejuízo enorme na sua empresa. Então, as empresas que não são associadas, seja o Sindilógio, seja da SIC, seja da CDL, são entidades. Eduardo é presidente da CDL de Caxias, cidade fantástica, cidade incrivelmente forte como entidade. Mas se tu for olhar, Eduardo, os associados ainda são poucos. Você tem 10 mil empresas, deve ter 1.000 e poucos associados. 5 mil? Parabéns. Quantas CNPJs tem em Caxias? 50 mil? Então, mas é baixo, poderia ter 10, 15 mil associados, como o Sindilógio também. Então, eu acho que o associativismo, para mim, é uma questão que eu defendo muito e sou
participativo disso desde 1980. Em 1986, pela primeira vez, fui presidente do CDL de Porto Alegre. Eu me apaixonei por isso. E como vocês estão vendo, eu continuo apaixonado por isso. Eu gosto muito disso. Acho que é uma política empresarial que você tem que gostar. A política por política, fui convidado várias vezes, eu nunca gostei. Aliás, acho um horror tu ser um deputado por tudo que ele tem que, de pedidos que aparecem lá, de rolo que aparece, não é legal. A política empresarial me parece mais interessante, mais construtiva. Então, isso aqui é para pensar, tá? Isso é só um pensamento sem querer, mas eu acho que é importante cada empresa pensar o futuro. O que eu quero da minha empresa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Eu até provoco o Eduardo sobre isso. Mas o Eduardo sabe o que ele quer. E ele está acertando a mão no que ele quer. E é por isso que a Colombo vive um novo ciclo. Eu sempre falava para o Adelino, né, que legal, você conduziu a empresa até os 60 anos. E ele concordava. Não, agora temos que começar um novo ciclo. E a Colombo iniciou um novo ciclo e está sendo vitoriosa no novo ciclo pela liderança do seu presidente e dos seus diretores. Tá, o Odair está aí, o Odair. Temos diretores, o Odair, o Flori, quem mais está aqui? A Maria do Carmo. Agora temos também mais uma nova aquisição, Edinara. Posso falar, Eduardo? Já falei. Enfim, essas lideranças todas que a Colombo tem, são lideranças que têm uma cultura de Adelino Colombo, que tem uma identidade de Adelino Colombo. Todos que participam hoje ativamente da linha de frente são crias da casa. Um tem 20 anos, outro tem 15 anos, outro tem 30 anos, enfim. Mas todos carregam junto com o Eduardo para ele seguir na mesma direção. E temos umas bandeiras que nem o Renato Belaver. Está aqui o Renato. É ou não é, Renato? Aí, o Renato está concordando comigo, então está tudo certo. Renato Belaver, que bom te ver aqui, cara. Estou vendo o Fosco aqui, nosso conselheiro. Já falei do Bianchi, são nossos conselheiros lá da Colombo. Enfim, eu acho que o líder ele tem que pensar o que ele quer da sua empresa. Aí tem questão de sucessão, enfim, o que ele quer fazer da sua empresa. Quer manter começar, quer fazer expansão, quer reestruturar, quer fazer sucessão, quer profissionalizar, quer capitalizar, quer diversificar ou quer vender. São tudo questões que eu acho que um líder empresarial de uma empresa, não importa o tamanho. Eu tenho uma livraria. Quem toca é a minha mulher, a livraria. Eu sou um turista ali, eu vou todos ali para fazer minhas palestras lá no escritório. Mas ela tem 5 funcionários. E é importante conseguir atrair essa gurizada para o objetivo da empresa, que o nosso negócio é sempre fazer as metas. Nós temos clientes aqui em Farroupilha, temos clientes do estado todo. Então, o nosso objetivo como empresa, no curto prazo, é esse. Mas no longo prazo, nós não temos sucessão. Não temos. A minha filha, que estava na linha, enfim, ela viajou. E aí a outra filha é médica em São Paulo. Então não tem chance nenhuma de fazer alguém. Então o que eu estou negociando já, fazendo negociações com quem nós representamos, que é de São Paulo. Então esse é o nosso objetivo, isso vai acontecer. Eles já se interessaram, a loja é vitoriosa, a loja vende, é uma livraria, mas ela atende cursos de inglês. Só trabalha com idiomas, curso inglês, curso francês, alemão, até chinês a gente tem cursos pelo estado todo. E a Verônica, minha mulher, é uma empresária vitoriosa. Ela faz exatamente isso que eu estou falando para vocês aí. Em termos de trabalho, atividade, ela contratou 2 jovens agora, e eu lido com isso. Mas se eu tenho um problema no meu computador, Roger, me resolve aqui. O Roger é um cara de 25 anos. Vai lá o Roger, pronto, resolveu o problema. Então, eu quero dizer o seguinte, os jovens, eles têm muitas virtudes, mas eu preciso me acostumar, me adaptar naquilo que eles são bons, mas que eles têm muita coisa boa a dar, sim, e na parte tecnológica, então, nem se fala. Então, meus amigos, era isso mais ou menos que eu queria falar com vocês. Que bom poder falar com vocês. E estou aqui, então, só repetindo as fotos aqui de Nova York. Isso aqui é minha chegada lá.
Ali eu cheguei em Nova York. Ali eu tô saindo do aeroporto. Tu sai do avião, do aeroporto quentinho, aí tu vai enfrentar a geleira. E já estava negativo lá em Nova York. Estava bem frio mesmo. E aí então está aqui a minha bandeira. Essa bandeira é uma bandeira anti-imposto total, não aceita imposto de jeito nenhum. Essa é uma entidade, a Federação AGV. Aí alguém, enfim, quiser alguma coisa a mais, quiser alguma coisa do material, está disponível, viu? Pode usar. Aliás, eu fiz uma palestra ontem na Federação, eu estava comentando, e lá era o contrário. Lá eu não podia fazer de muita coisa boa. Lá na Federação ontem, eu tive que falar da tragédia. Basicamente, foi uma tragédia. E eu vi a tragédia. Então, realmente, foi uma palestra pesada, complicada. E a choradeira é muito grande, né, daquela região ali, porque todo mundo foi muito afetado. A gente tem, assim, uma beira do Guaíba que vai até o rio Gravataí. Aquilo ali é uma periferia toda que foi atingida absurdamente. Você não tem ideia. Bom, a Colombo, que tem uma loja lá na Doutor Flores, lá em cima, a água chegou lá. Mas também foi a única coisa que aconteceu em Porto Alegre, né, Eduardo? Porque o Eduardo tem tanta visão. Olha só, ele mudou o CD de Porto Alegre que estava na Voluntariedade da Pátria. Mudou para Santa Rita. Ok, Santa Rita teve água ao redor, mas não entrou no depósito. Agora, quem visse o depósito, o antigo CD da Colombo na Voluntários, e dizer, puxa vida, a Colombo teve muita sorte. Aí não foi uma questão de sorte, foi uma questão de necessidade também, pelo aumento da empresa e para poder atender melhor aquilo que é fundamental numa empresa, seu cliente. A gente tem duas coisas que a gente faz numa empresa: comprar e vender. Aliás, até vou falar para você assim, terminando. Em Nova York, um palestrante nos mostrou uma vez uma foto. E a foto foi muito simbólica mesmo. Mas é uma roda de uma bicicleta. Aí ele mostrou assim, o eixo são as compras da empresa. A roda é os vendedores, é a venda da empresa. Tudo que está no meio aqui, que são os aros, faz a conexão para que funcione bem aquilo que você comprou, para que possa vender bem. Ou seja, aí entram todos os outros departamentos que são tão importantes quanto o pneu, quanto o eixo. Mas é a conexão do intermediário que é fundamental nisso. Tá, Maria do Carmo? Então o marketing é fundamental. A área de recursos humanos é decisiva. E a parte financeira, né, Dinara, também. E logística, tem alguém da logística aí? Não. Bom, mas a logística hoje, enfim, é extremamente importante. E nós não podemos esquecer também a questão jurídica, tá? Sem ter um bom advogado, a empresa também não funciona. Temos aí dois advogados, o Renato e o Bianchi. Flori, não tinha te visto, mas te citei, te mencionei aqui, tá? Grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção carinhosa, muito obrigado.
Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia.